pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu ilustre amigo, Dr. Rafael Lauria, que é professor aqui na universidade, coordenador do curso de Direito e que sempre nos honra e agregando bastante conteúdo. E o grande detalhe, né? Ele é o apresentador dessa parte de empreendedorismo e sempre traz alguns convidados ilustres. Obrigado, Rafael, por estar contribuindo, por estar trazendo as pessoas e nos dê a honra de nos apresentar as pessoas que você está trazendo hoje para o nosso podcast para fazer direito. Obrigado, Paulo, pelo teu convite. Mais uma vez a gente está aqui hoje com duas pessoas assim muito especiais, a doutora Ângela, que faz parte do Instituto Vidas Amazônicas, está aqui para... O tema vai ser muito interessante a gente tratar. Cara, e nada mais, nada menos que o professor José Niemeyer, né? Vindo direto do Rio de Janeiro para todo mundo, né? Através do podcast. E hoje coordenador da graduação de Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro, pós-doutorando em estudos estratégicos no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAIA, né? Da Universidade Federal do Pará. Então, professor, como sempre, acho que já é o nosso segundo encontro nesse espaço, dentro do Para Fazer Direito, aqui com o doutor Paulo Moraes, que é um excelente anfitrião, sempre nos recebendo com muito carinho. Com muito café. Com café, né? É isso aí. E seja bem-vindo, e que bom a gente, mais uma vez, poder bater esse papo e ser útil aí para toda essa turma que nos acompanha. Muito bem, doutor Rafael, muito obrigado pelo convite, doutor Paulo, doutora Ângela, todos os assinantes do canal, do podcast Para Fazer Direito. Estamos aqui mais uma vez na cidade de Belém, uma cidade que eu tenho frequentado muito e pretendo assim continuar nos próximos anos. Gosto muito daqui, vejo o arco amazônico, incluído o estado do Pará, como uma região cada vez mais estratégica para o Brasil e para o mundo, mas principalmente para o Brasil, antes de para o mundo, para o Brasil. Hoje, inclusive, fui informado que o presidente Lula fez um discurso muito forte com relação à Amazônia, com relação à necessidade de preservação da Amazônia. Parece que caiu muito bem o discurso, inclusive na oposição. E é isso aí, estamos aqui para contribuir. Doutor, para a gente dar uma recapitulada, fugindo um pouco do assunto, que a gente sempre coloca a pessoa na saia curta aqui, né? Quando, da primeira vez que tivemos a oportunidade de você estar presente, a gente conversou sobre a perspectiva do novo governo. E foi muito interessante. Agora a gente já tem um feedback. O que você acha do governo atual e qual a sua perspectiva? Só para a gente dar uma noção geral do que está acontecendo no cenário político. Acho o governo Lula um governo de transição. Já se começa a falar que ele será candidato à reeleição. Não será. Não será. Por vários motivos. Está velho, está mais velho. Não que ser velho seja um problema, mas é difícil você ser presidente da República com uma certa idade. Então, está recebendo muita pressão, tanto do partido, internamente, dos grupos do partido, como dos partidos que formam a coalizão que ganhou a eleição. Mas tu não acha que essa questão dos Estados Unidos, parece que o Joe Biden é mais velho que ele, né? E está vindo para a reeleição, não pode ser uma forma... Mas acho que não, acho que não. O Lula, ele foi candidato para, infelizmente, para derrotar o ex-presidente Bolsonaro. Então está na hora da gente mudar esse perfil de políticos, tanto para lá quanto para cá. Independente do perfil ideológico, os políticos têm que ter um caráter mais institucional. A gente tem falado disso. Falei isso outro dia lá na Universidade de Pitágoras. Você tem que olhar para um político, você não tem que ver o político, você tem que ver o processo que ele representa. Então, senão fica muito personalizada a questão do poder. Eu acho muito ruim isso, em qualquer prisma ideológico. Então, acho que o governo Lula é um governo de transição. Ele tem algo favorável a ele, que é o ministro Haddad. O Haddad não é bobo, e é um cara muito preparado, o Haddad. E, como na política você precisa ter sorte, o presidente Bolsonaro teve azar, né? Ele pegou uma pandemia e uma guerra, que continua, inclusive. Mas principalmente a pandemia. O presidente Lula está pegando um momento econômico melhor. Tanto que estão falando de crescimento esse ano já de 1,5% do PIB. E ano que vem deve ter mais crescimento. E o Haddad, cada vez mais, é um líder, inclusive não só no PT, mas que conversa com vários grupos, que tem uma noção muito, muito interessante de economia. E também consegue abafar a crítica. Então, ele será o candidato do PT, na minha opinião. Não sei se ganha, mas será. Mas eu acho que a economia vai voltar. E aí eu acho que o governo ganha força. Essa questão que tu fala economicamente, né, do perfil do Haddad, a maneira que ele analisa o cenário, a gente observa que enxurradas de críticas, né? Ele é muito criticado
pelo conhecimento dele em questão de economia. Isso tu acha que ele é mais... criticado. Porque ele é considerado heterodoxo, ele não é considerado ele não é economista. Aliás, ele é sim, a graduação dele foi na USP Economia. Ele não é um economista liberal, como era Paulo Guedes, mas também eu estou achando que isso foi outro problema, tanto que Paulo Guedes nunca mais apareceu, né? O modelo liberal para a economia também, num país ainda muito desigual como o nosso, não sei se serve. Se nós fôssemos uma Suécia ou uma Suíça, um país pequeno, com poucas diferenças regionais, talvez aqui coubesse um laboratório de um modelo liberal, como o Guedes sempre tentou implementar. Acho que tem coisas muito boas, já falei isso aqui na última vez, dentro da agenda liberal. Mas num país como o nosso, muito desigual e de diferenças regionais, o Estado ainda é fundamental. E o Estado tem essa questão, quando o Estado atua, ele aumenta a dívida pública, mas ele garante apoio no curto prazo, né? Então, quando vem o presidente Lula aqui em Belém e promete, vai ter que fazer, né? Casas populares, e dá para fazer, casa popular é barato, ele está garantindo apoio. Aí você vai dizer, mas isso aumenta o déficit público? Claro que aumenta. É por isso que os liberais, né, costumam dizer que não existe almoço de graça. Mas quando o Estado é muito rico, e nós estamos falando da 8ª economia do mundo brasileira, né, 7ª economia do mundo, que arrecada muito, nosso Estado é um Estado rico, é um país pobre, desigual, mas é um Estado rico. Quer dizer, um país rico, desigual, mas um Estado rico. Arrecada muito, mas gasta muito e gasta errado, né? Então, se gasta errado é uma outra discussão, eu concordo. Apesar que eu acho que o gasto com relação àqueles que têm menos oportunidade ele é fundamental. Em qualquer um dos setores, saúde, educação, habitação e tal. O Estado Democrático de Direito requer isso, né? Claro, requer. Separação. Isso. Agora, eu acho que você me perguntou do Lula. Eu acho que o Lula é hoje um líder complicado. Eu sou um crítico ao presidente Lula. Sou um crítico, como sou um crítico também ao presidente Bolsonaro. A minha linha é outra. Porque eu acho que ele não não resolve. Ele fala muito, eu acho que ele erra às vezes na palavra. Mas quando ele falou da Amazônia, hoje, eu acho que ele falou bem. Ele falou bem porque eu acho que vocês estão num bom olho do furacão. A Amazônia cada vez mais será vista como uma área estratégica para o Brasil, isso é importante. O paulista, o paranaense, o carioca, o gaúcho vão ter que começar a olhar para a Amazônia e respeitar a Amazônia. E o mundo vai ter que respeitar a Amazônia. A Amazônia está no foco de discussão tanto do Brasil. Os meus alunos, por exemplo, nunca terem visto a Amazônia, é um absurdo. Eu tenho alunos que nunca vieram a Amazônia, que maluquice é, se falam que são alunos de relações internacionais. Outro dia eu falei em sala de aula para a turma de primeiro período. Como é que vocês se dizem alunos de RI e nunca conheceram a Amazônia? Parem de viajar para fora e visitem a Amazônia, né? Porque não pode ser brasileiro sem conhecer a Amazônia. Por isso que eu estou até bem enfronhado, tentando me enfronhar na questão amazônica, para conhecer um pouquinho mais, né? E também o mundo. O mundo fala um monte de bobagem sobre a Amazônia, né? Um monte de bobagem, porque interessa, porque eles querem falar o seguinte, nós não vamos comprar a soja de vocês que vocês estão desmatando. Desmatando aonde, de que maneira, quem está desmatando, é bandido que está desmatando ou é o caboclo que tem lá o sítio dele de 10 hectares que tem que plantar a sua rocinha de milho? Precisa ver quem está desmatando. Então, tem muita mentira sobre a Amazônia. Qual a tua percepção, mudando aqui de assunto, já que já direcionou, né? Qual é a sua percepção hoje do cenário político e ambiental frente ao Amazonas, os estados, né, que compõem aqui, e também os outros estados ricos que já desmataram boa parte das suas florestas, colocado. E os países que cobram a conduta do país, o qual eles não tiveram. É isso aí. Então, ou seja, ele está jogando a responsabilidade da desídia dele sobre o pessoal da Amazônia. E isso, querendo ou não, a floresta em pé, ela não gera uma economia forte. Teoricamente, poderia gerar sim. Você tem serviços ambientais que a gente pode pensar, consultoria, o crédito de carbono que você falou. Mas seria uma coisa que você teria que criar uma situação. Não é São modelos industrial já estabelecido e já. Então, mas aí que tu falaste do crédito de carbono que o professor acabou de falar, é o que o Instituto hoje está fazendo. O Instituto Vidas Amazônicas está desenvolvendo trabalho bioeconômico na área ambiental, de sustentabilidade para os amazônidas. Essa é uma das finalidades que estão sendo implantadas no Estado. Mas aí, isso daí. A gente sempre trabalha com a questão do crédito de carbono, a gente está com alguns projetos, mas a gente se depara com algumas dificuldades. Mas não é só isso também. Mas agora, olha que interessante que você falou. Você falou então do Brasil e do sistema internacional. Isso, é só percepção. Vamos lembrar os últimos 4 séculos de Brasil o que aconteceu. Como foi a colonização? Esgotaram o Nordeste com cana-de-açúcar,
esgotaram o Nordeste, né? A pobreza do Nordeste veio muito daí, na época da colônia, esgotaram o Nordeste. O Sul tinha um pouco de pecuária, todo mundo sabe, o início de pecuária. Depois acharam o Planalto Paulista, chegaram pelo mar, na Serra de Santos, subiram a serra, viram aquela floresta, que é diferente de você chegar na Serra de Santos ou chegar em Pernambuco. Chegar em Pernambuco é tudo plano, né? Eles não eram bobos, eles perceberam que na Serra de Santos tinha que uma serra enorme para subir. Eles imaginaram, depois deve ter uma terra fértil, porque a terra de praia é uma terra dessa, não se planta nada em praia, né? Só coco. Aí eles chegaram no Planalto Paulista, aí eles viram que era São Paulo, né? Aquela pujança de terra vermelha, começaram com café, um século, 2 séculos depois. Solo rico. Aí ficaram em São Paulo. Aí tudo foi direcionado a São Paulo. Todos os processos da coroa portuguesa olhavam para São Paulo, Minas Gerais, com a questão da mineração, que continua até hoje, Rio de Janeiro também, porque era a capital, e até era poderosa a agricultura naquela época. Depois, hoje não vale nada, hoje vale pouco a agricultura carioca comparada à paulista. Paraná começou. Então eles foram esgotando a coroa. Aí depois veio a independência. E aí ficou o centro do poder nessa região que eu chamo de Centro-Sul. São Paulo, Minas, Espírito Santo, tudo lugar de muita força econômica, de indústrias variadas, tal. Então no Brasil, aí a Amazônia estava intacta nessa. O máximo que eles faziam naquela época era buscar o peixe-boi, né? Uma mortandade enorme de peixe-boi para fazer com o óleo do peixe-boi acender as lamparinas da Europa, né? Dizimaram com os peixes-bois, né? Bem, isso é só um detalhe, mas eu acho que é importante falar. Mas a Amazônia continua intacta, todos os estados amazônicos. E o mundo também, como você falou. A Rússia acabou com todas as suas florestas, Estados Unidos acabou com tudo, a França acabou com tudo, a Alemanha acabou com tudo. Então, na verdade, são 2 focos de cobrança. São 2 credores da Amazônia. Um é o próprio Brasil, né? E o outro é o mundo. Então eu acho que vocês estão bem, porque eu também me considero hoje amazônica, porque eu sou brasileiro, né? Então hoje a Amazônia está bem, porque tem 2 credores. Tem o Brasil, para cobrar. Paulista, você quer continuar exportando carne, Mato Grossense, aí do Sul, quer continuar exportando soja? Então garante que a gente mantenha a floresta, porque senão não vão comprar soja do Mato Grosso, nem a carne de São Paulo, nem o café de São Paulo. E para o mundo é outra coisa. Vocês estão falando de planeta, manter o planeta com saúde ambiental, então ajude a preservar a Amazônia, mas não fique inventando mentira. O irlandês, o francês, que planta açúcar de beterraba na França, que é ridículo comparar com a nossa produção de cana aqui, produção de açúcar e álcool anidro. Por isso que eles não estão conseguindo mais exportar, eles não têm preço. Como eles não têm preço, eles falam que a gente desmata, então é melhor não comprar o nosso produto tipo açúcar, soja. Cria narrativa para não... narrativa. Então está na hora da Amazônia, o governador Helder, os secretários, a sociedade civil, cada vez mais mostrar para o mundo e para o Brasil, não acho que só para o mundo, é para o Brasil também. Outro dia, conversando com um amigo meu lá no Rio de Janeiro, ele falou que a Amazônia era o fim do mundo. Eu falei, fim do mundo na sua cabeça, ao contrário, a Amazônia é a solução do Brasil. Começo do mundo. A solução do Brasil está na preservação da Amazônia. Então todo mundo, os brasileiros de várias regiões e o mundo, todos os países, como você falou, que já acabaram com seus recursos ambientais, a maioria já acabou, a maioria, você tem um pouco, a Indonésia tem floresta ainda, a Austrália, essas regiões não são como o Brasil, porque o Brasil é um país tão abençoado, né, que além da floresta, nós temos outros biomas, cada vez a gente fala pouco, mas tinha que se falar. Mata Atlântica, que ela está aumentando muito, o Cerrado, que é importante, está havendo muito desmatamento no Cerrado, tem os Pampas, né, a gente tem o semiárido nordestino, que é interessante também, mas a Amazônia é o que mais chama atenção. Por isso que a COP30 vai ser um evento importante, porque não foi que nem a de 92, né, como a gente falou na Pitágoras, que vai ser algo para ficar tomando chá no Copacabana Palace. Vai ser agora para mostrar a floresta. E espero que vocês levem os estrangeiros que não conhecem a Amazônia e falam bobagem sobre a Amazônia para dentro da Amazônia. Mas na Amazônia profunda mesmo, não é na Amazônia. Porque o que eles vão olhar? A gente sabe o que eles vão olhar. Eles vão ficar andando nas franjas da Amazônia e percebendo que ali tem desmatamento. Tem mesmo. Você tem desmatamento ali no sul do Pará, que ainda ali é Amazônia. Você tem Rondônia, que é Amazônia. Tudo bem. Ali é uma questão que vai ter que regularizar. Tem código florestal para isso. Tem aquilo que você falou no início. Tem segurança jurídica. Tem que respeitar. Quem não respeita é bandido. Ou madeireiro ou garimpeiro. Aí é cadeia. Não tem muita dúvida. Porque esses caras estão atrapalhando muito a gente, né, esse pessoal, muito. Aí vocês vão falar, não, mas o garimpeiro precisa produzir. Mas vai ter que produzir formalmente dentro do marco legal do Código Florestal. Agora, o Código Florestal, que é muito bom, eu acho até um pouco exagerado. Se você vai para Rondônia,
Lá você só pode explorar 20%. Mas parece que o pessoal de Rondônia, mesmo assim, consegue explorar e bem. Está chegando soja lá, tem já uma pecuária desenvolvida que eu soube. Então tudo bem, que fique assim. Em algumas regiões não é 80 e 20. É um grande código florestal. O ex-ministro Aldo Rabelo, toda hora fala disso, ele conhece muito essa questão, ele foi um grande ex-ministro, é um cara respeitado por todas as áreas políticas, né? E ele fala muito bem, a gente já tem um código florestal. Qual é o código florestal dos Estados Unidos? Não tem. Qual é na Europa? Se você pegar um avião hoje e for para a Europa, para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, Paulo, nos rios, eles plantam beterraba, batata, na margem dos rios. Não tem negócio de mata ciliar, não. Que aqui a gente tem o maior cuidado. Ninguém entra aqui em margem de rio, é raro, que é grossa a mata, ou Mata Atlântica, ou Cerrado. Lá eles plantam na margem do rio e ficam falando que a gente está desmatando. Tem muita mentira. É porque eles querem, não vão aguentar o preço dos nossos produtos. E eu estou falando sem o Brasil ter saído para o Pacífico, foi o que a gente falou lá na Pitágoras. Quando a gente sair pelo Pacífico e for vender comida, energia lá na Rússia e na China pelo Pacífico, esquece, a agricultura norte-americana vai para o buraco, mesmo com subsídio. Eles vão ter problemas graves, os europeus não vão ter jeito, vão ter que comprar só da gente. Então, acho que a posição do Brasil, e aí a Amazônia vai ter um papel, é muito importante. Mas quem vai garantir o Brasil com os seus interesses comerciais, de cooperação econômica, é a Amazônia, é a preservação da Amazônia. Mas aí você falou uma coisa certa. Como nós vamos preservar? Porque aqui é tudo um pouco diferente. Eu estava ontem em Salvaterras, eu vi, né? As coisas têm um outro ritmo. A gente parece que você chega na floresta, as coisas não mudam. Que bom que não mudam. Né? Agora, você tem razão, tem que desenvolver, talvez seja a partir... Tudo bem, tem grandes propriedades, tem os parques nacionais da Amazônia, mas talvez a gente tenha que criar, por exemplo, a exportação da marca amazônica, né? A exportação da culinária, a exportação do serviço ecológico, como você falou. Agora, tem muito dinheiro no mundo rodando para a preservação da Amazônia. E aí, tem uma outra coisa, que aí, nesse ponto, eu entendo o governo Bolsonaro. Tinha uma visão soberanista com relação à Amazônia. Eu acho que, ao mesmo tempo de fazer tudo isso, que é o caráter geoeconômico da Amazônia, tem que proteger a Amazônia. E se protege com forças armadas e com alguns processos alternativos. Aí tem que ter. Porque tem cobiça sobre a Amazônia, porque ela tem muita água potável, ela tem muito minério, tal. Aí tem a questão do marco legal também dos povos originários, sim, que a gente tem que pensar. Tem muita coisa, mas esse assunto não vai mais sair de pauta, nunca mais. Os seus bisnetos vão estar discutindo isso. Espero que até lá os nossos bisnetos tenham já uma solução. Não uma solução, mas que a Amazônia tenha se posicionado. Agora, para isso, os amazônidas têm que saber negociar. Que é uma negociação com o Brasil, porque tem muita gente no Brasil que não conhece a Amazônia, e uma negociação com o mundo ao mesmo tempo. É isso que me parece muito interessante para a gente discutir. Professor, o senhor falou agora que com o COP30 a gente vai estar no centro das atenções, né? Porque, na verdade, a gente já está sendo, a partir do momento que Belém foi colocado como sede. Estamos fazendo parte de um protagonismo. Muito legal. Muito importante, ambiental, não só no Brasil, mas no mundo. Certo? Então, vamos estar com cenários com bastantes políticos, pessoas influentes e tudo mais. Como é que o senhor vê esse cenário, até mesmo quando o senhor fala da exportação de soja através do Porto de Barcarena, como nós estávamos conversando hoje o senhor teve a oportunidade de ir para a Ilha do Cumbu, né, verificar a parte da extração do cacau, né? Chocolate orgânico. Chocolate orgânico. Como é que o senhor vê isso junto à COP30, junto aos líderes mundiais que estão chegando, junto à Associação Econômica aqui para a Amazônia? Eu acho importante essa questão, até porque envolve logística, e não existe processo produtivo sem logística. Mas vai ter muita crítica, porque o Brasil está construindo novos portos. Por exemplo, o sistema lá de Barcarena vai ser um sistema fundamental para exportação de minério e grãos. Mas vai ter crítica. Vão dizer que para fazer isso está se desmatando, está se mexendo com o rio, está assoreando o rio, vão dizer. Sempre vão dizer, porque eles têm um outro problema, né? Quem critica. Eles vão tentar, não é que vão fazer com que nós paremos de produzir soja no centro-oeste, é que a gente pare de exportar, diminua a exportação, porque é aí que eles têm medo, entendeu? Porque tem duas coisas também, quando a gente pensa em produção de soja, de milho, de carne, de açaí, tem dois mercados, tem o mercado interno e tem o mercado internacional.
para os dois é bom negócio vender. Tá? Isso é importante deixar claro para o assinante. Tu acredita, então Então tem que tomar cuidado com a logística, mas tem que melhorar a logística. O Porto de Barcarena é um exemplo típico. Tu acha que a situação ambiental, essas críticas ambientais, pode estar também ligado diretamente à questão da concorrência econômica internacional? Total. Eles utilizam essa narrativa só para justificar... São medidas antidumping. É total. O produtor de carne irlandês, ele tem lá a fazenda dele de pecuária, ele deve ter lá 50 vacas produzindo bezerro, engordando. Essa é a carne que eles produzem. Não é que os nossos aqui, que tem uma escala muito maior, né? 100 mil cabeças, 200 mil cabeças, e não aguenta a competição, e não vai aguentar. E o que o governo irlandês tem medo, o governo francês, o belga, que essas pessoas saiam do campo, um êxodo, e vão morar nas cidades. É o que vai acontecer lá. Porque é diferente, o interior desses países não tem a força que tem o interior do Brasil. A gente tem que ficar muito orgulhoso do que está acontecendo, né? Em vários centros do território nacional. Tocantins, no Goiás, no Mato Grosso. A informação que eu tenho é que o Mato Grosso, o do Sul já é organizado, mas o Mato Grosso, que é uma coisa impressionante. As cidades do Mato Grosso são cidades equilibradas, sem miséria, né, com uma classe média forte, tudo em função do agronegócio. Porque o agronegócio, as pessoas falam, mas não pode ser especialista só em agronegócio, mas o agronegócio envolve muitas cadeias produtivas. Porque quando você fala assim, o Brasil é um grande produtor de cevada, ali em Sidrolândia, no Mato Grosso, ou mesmo no Sul, porque exige frio, né? A cevada é o início da cerveja. Até a cerveja chegar lá no bar, na cidade grande sendo vendido, você tem ali o cara que engarrafa a cerveja, que produz a cevada, a água potável necessária. Então são tantos... Vários procedimentos, processos, produtos e serviços, que a cerveja, então... Aliás, tudo que você olhar, se você olhar um automóvel, a hora que você olha um automóvel, você vê a borracha do pneu, né, o banco que você senta no automóvel que é feito de couro, isso tudo é agronegócio. Essa mesa aqui é madeira, entendeu? Então, as pessoas começaram a ter noção disso, é que aí é um outro erro, né? Eu acho que o setor do agro também, e nem acho que o setor do agro goste disso, é que alguns fizeram, essas propagandas um pouco exageradas, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, também ficou um pouco exagerado, já que muita gente que tem uma certa crítica, começa a falar de bancada ruralista no Congresso, eu acho que aí começou a juntar com essa questão ambiental, e aí são grupos radicais que questionam, né? Mas aí eles param de falar do agronegócio, eles falam só o latifundiário, né? Isso é uma bobagem, né? Porque latifundiário, até para explicar aqui para o assinante, latifundiário pode ter 5 alqueires como 1 milhão de alqueires. Latifúndio não é só grande propriedade, latifúndio é aquele que tem terra e não produz, pode ser pequenininho ou enorme, né? E aí já veio uma crítica, né? Aí sim uma questão mais ideológica, de distribuir a terra. Acho até que no Brasil tem que ter reforma agrária, mas eu acho que a reforma agrária até já passou, porque agora já está tão desenvolvido, né? Você tem grandes sistemas no Brasil de cooperativa com pequena propriedade que produz fruta, açaí. A gente vê isso aqui, cooperativas, a gente vê isso em todo lugar, né? Geralmente fruta, porque geralmente fruta é o pequeno produtor que precisa cooperar, né? Mas a reforma agrária é importante, muito mais importante é a reforma urbana, que vai vir também. Mas aí é uma questão mais ideológica, que as pessoas misturam como se o fazendeiro fosse um inimigo, ao contrário, né? É porque eles falam que tem aquela compensação histórica, né? Que muitas dessas grandes propriedades foram adquiridas de maneira ilegal, com grilagem, com expulsão, com armas. Ok, aí eles criam esse contexto da compensação histórica. Você já ouviu isso? Já, com essa compensação histórica. Todavia, muitas dessas pessoas que pleiteiam vamos dizer assim, essa parte histórica, essa compensação, não tiveram nenhum tipo de prejuízo derivado daquela ação de grilagem, entendeu? Nem dessa e nem de outras. Então, ou seja, é uma coisa que eles utilizam como narrativa para justificar. Eu até entendo isso. Eu acho que sim. Tem que ter. Eu acho que se você pegar um fazendeiro que é descendente do primeiro capitão lá das capitanias, é claro que houve favorecimento, claro que houve grilagem, claro que houve. Claro que houve, mas também discutir isso agora não vai adiantar, né? Eu acho que agora você tem que formalizar, principalmente na Amazônia, porque tem muita terra que é pública, que aí tem grilagem. Na Amazônia eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a questão da documentação, e a doutora Ângela trabalha com isso, né? Vocês trabalham com isso, aqui vocês têm que verificar, porque tem muito mais do que em São Paulo, lá tem mais documentação, aqui tem menos. Isso é uma coisa importante, até para esse discurso.
Você tem razão, eu acho que tem uma questão de compensação, como tem a questão da compensação com relação aos negros no Brasil também. Sim. Que a escravidão exige que hoje tenha cotas. É uma discussão importante, alguns são contra, outros são a favor, mas eu entendo. Agora, a gente não pode ficar olhando sempre para trás, né? Sim. Porque compensação tem a ver com o passado, vamos olhar para frente. E aí compensar com políticas públicas, com boa educação, com bons hospitais, com boa saúde, com projetos, com oportunidade, acesso a créditos. Eu acho que utiliza muito essa narrativa como forma de prejudicar o desenvolvimento, em vez de utilizar isso como catalisador para o desenvolvimento. Então, ou seja, essa narrativa vem de maneira muito prejudicial, entendeu? Eu concordo. Eu acho que essa questão ideológica, eu acho que você tocou num ponto, político ideológico, eu acho que ela é importante sim. Por isso que eu acho que também é bacana, eu acho que a gente vai ter isso em 2026, nós vamos ter uma quantidade de candidatos, doutor Paulo, muito de centro, eu acho. Nós vamos ter uma eleição muito... Está direcionando, né? Muito dividida e muito de centro. E acho difícil que o discurso vai ser um discurso de centro, que é esse discurso que a gente está tendo aqui agora. Moderado, com o Estado intervindo onde for necessário, com a nível de iniciativa forte, robusta, com reforma tributária, para liberar mais o capital. Isso aí não tem dúvida. Né? Isso aí, e aí você vê um monte de candidaturas, né? A gente estava discutindo isso na Pitágoras também, estou toda hora aqui falando da Pitágoras, mas eu sempre vou lá fazer uma palestra com o Dr. Rafael. São muitos candidatos com esse perfil. Alguns um pouquinho mais de centro-esquerda, outros um pouquinho mais de centro-direita, mas vai ficar ali. É que o centro ficou grandão, eu já falei isso em fevereiro e vou repetir. Então os candidatos, a gente pode olhar uns 8 candidatos com esse perfil, Tarcísio, Simone, Zema, o próprio Flávio Dino, até um cara mais de centro-esquerda, mas ele não é bobo, um cara que conhece, foi governador do Maranhão, um bom governador, conseguiu enquadrar o Sarney lá bem. Então você tem um monte de candidatura aqui, de centrão, um centro-esquerda, centrão não, porque não é uma boa expressão, mas de centro, ou de centro-esquerda ou de centro-direito, que eu acho que vai ser interessante. E acho que os radicais vão ficar falando sozinhos. Tu acha que aquela imagem que tinha do centrão, que era em cima do muro, pro lado que estiver ganhando, eles caem? Isso aí você está falando do Congresso. Prejudicado. Porque antigamente no centrão, a gente tinha aquela colocação, aquela observação, vamos dizer assim, que pro lado que o vento estiver indo, eles estão caindo, né? Ou seja, eles não entram para perder. Mas ele está falando da representação no Congresso. Eu acho que não. Eu acho que o centrão, sinceramente acho, pode me achar... força, né? Pode me achar até um ingênuo, mas eu acho que quando você fala com o Arthur Lira, ele é um liberal do ponto de vista econômico. Ele pode até direcionar apoio ao governo atual em alguns projetos, mas ele tem sim, você pode até não gostar dele, falar que é um cara estranho, tal, mas ele tem uma doutrina política sim. Eu acho que o centrão, os partidos do centrão, são mais liberais. Eles não são intervencionistas. Eles querem menos Estado na economia. Isso estou falando no geralzão. Agora, como cada um vota, e aí tem várias questões, porque às vezes o deputado é do Nordeste e é muito próximo do presidente Lula, e mesmo não sendo no mesmo partido, e pode votar por isso. Mas os partidos do centrão, PSD, União Brasil, vou falar os principais, PL, PP, esses partidos aqui, que são os maiores, que fazem parte do chamado centrão, só que está dividido hoje, né? O Arthur Lira domina um grupo e tem um outro que foi formado pelo PMDB. Dizem que tem 2 centrões hoje. Foi até para dividir o poder do Arthur. Mas o Arthur é um cara conhece muito o regimento, ele trabalha bem isso. Eles são liberais, eles não são de centro-esquerda, muito menos de esquerda. Isso eu acho que está bem delimitado no Congresso e eu acho bom que esteja. Acho muito bom que esteja, porque eu acho que isso é importante. Esse foi um resultado, as pessoas não gostam que eu fale isso, que vão falar, mas o Congresso brasileiro é conservador porque é liberal. Não, estão confundindo. Conservadorismo é uma coisa, liberalismo é outra. Você pode ser liberal na economia e um progressista em costumes, ou você pode ser liberal na economia e conservador em costumes. São coisas distintas, né? Claro, como você pode ser intervencionista, comunista e ser conservador. Tem vários. Um dos caras Prestes, o fundador do Partido Comunista do Brasil, era um cara conservador. Tu não sabe disso que era. Não era de costumes, era um cara conservador. Muita gente, se a gente for analisar a história e pegar a União Soviética, o Partido Comunista da União Soviética,
O Stalin, apesar que o Stalin era um assassino, mas o Stalin era um cara conservador. Então esse negócio só para fazer essa questão ideológica que me interessa isso, de misturar conservadorismo com liberalismo, ou ser mais progressista com ser mais intervencionista, keynesiano, como a gente chama, não necessariamente é assim. Uma coisa são temas econômicos, outra coisa são temas sobre costumes. Eu acho que isso está... Então, sobre a sua pergunta, o Centrão, aqueles deputados hoje que se colocam como Centrão, eu acho que, na maioria das vezes, eles são liberais na economia. Isso eu já acho que é algo que a gente está apontando hoje no Congresso. Tu acredita que os governos antecessores e até mesmo o atual, que está direcionando a população para ir para o Centrão, porque eles tentaram de um lado, a esquerda, e parece que não deu certo. Aí tentaram do outro lado, se surpreenderam também que acabaram que não agradou, né, muito. E agora voltaram com o Lula como uma forma de... Eu nem sei a palavra que eu poderia dizer, mas na verdade nem seria uma ponte, né? Seria um protesto, como protesto, né? Assim, eu não quero mas isso. Mas tá na hora de parar. Então, mas isso que é a pergunta, porque é o seguinte, eles colocaram o Bolsonaro com a narrativa de protesto, colocaram o Lula com a narrativa de protesto, será que agora eles vão tirar o Lula com o cenário também de protesto, ou vão criar uma nova situação, metodologia para avaliar e direcionar o país outro caminho? Vão voltar, não. Eu acho que o Brasil vai ficar durante muito tempo, por demanda da sociedade, você tem razão, porque eles vão perceber que não interessa mais para a sociedade uma discussão dicotômica, para lá ou para cá. O Brasil será, a partir de 2026, um país com governos de centro. Vai mudar uma coisinha ou outra. Olha o que eu estou falando. Vai ser uma coisa mais de consenso, que a gente chama de ciência política de consenso mínimo. Eu acho sim. Eu não acho que nós vamos ter figuras muito... polêmicas. Ou muito para lá ou muito para cá. Eu acho que vai ser assim. É o termômetro que eu sinto, é a temperatura que eu estou sentindo. E eu acho que isso vai ser muito bom, porque o país é muito rico, o país precisa fazer, precisa trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, o Estado precisa intervir naquilo que é importante, né? Você vê, eu estava lá em Salvaterras, né? Aí eu estava correndo, que eu corro, né? Estava correndo pela cidade, um calor, né? Uma coisa impressionante, o calor, mas interessante. De repente vi um hospital. Hospital bom. Aí eu fui beber água. Entrei no hospital, tinha lá atendente do hospital, uma fila organizada, o senhor atendendo. Falei, posso beber uma água? Claro, bebo uma água aí. Aí eu vi que tinha muita coisa de oxigênio. Era um hospital grande, organizado. É uma cidade pequena, teoricamente pequena. Mas que atende a região, né? E tem hospital. Isso que eu falo. Então, eu acho que o sistema público de saúde, por exemplo, ou de educação, tem que continuar forte. E tem muito recurso para isso, não é esse o problema. Só que em algumas áreas, aí, com uma visão mais liberal, você tem que liberar mais o capital privado, né? Por isso que tem que ter reforma tributária. O Haddad sabe que tem que ter. Agora, a reforma tributária tem um problema que vocês devem discutir aqui muito também, né? É que os estados da federação têm medo de perder ganhos tributários. Mas vão ter que perder. Essas coisas, que são corporativismos que a gente tem, a gente vai ter que romper, né? Aos poucos, esse pacto federativo, ele realmente ele é extremamente cruel, né? Com quem está na ponta e quem está vivendo as desigualdades e os desafios. Eu acho que isso é por isso que a reforma tributária é extremamente essencial, né? É complicado, porque o estado como São Paulo, para ele, quanto mais liberal for, a arrecadação, ele absorver mais da arrecadação do que ele produz, é melhor. Todavia, com a reforma tributária, eles vão querer fazer o quê? Pegar tudo que está sendo gerado lá e fazer uma divisão mais, vamos dizer assim, mais democrática, levar para os estados menos desenvolvidos maior parte do valor. É o que a gente começou a falar aqui, sobre a Amazônia. Não, São Paulo tem que pagar mais imposto. Então, exato, mas aí que tá. Assim. Princípio da igualdade. Aí a política, aí como é que entra a política? As pessoas de lá vão assimilar isso de maneira positiva, porque a pessoa que vai ser eleita lá vai ser para preservar o direito deles lá, entendeu? Não para pegar o que eles já conseguiram e dividir. Sobre isso que eu vou contar uma história essa pessoa vai pro Senado, vai estar como deputado. Mas por isso tem que ter a bancada do Norte e do Nordeste. Então, mas a bancada se for olhar, a bancada do Sudeste lá, que tem esse interesse não é maior, não. Se juntar com o Norte e o Nordeste não é maior, não. Tem mais deputados em São Paulo, mas se juntar os estados amazônicos, por exemplo, nessa questão, mas isso está certo. Quem tem que pagar mais imposto são os paulistas. Outro dia eu estava num lugar,
Faz já uns 2 anos. Ei, tu vai pra São Paulo quando? Quando é que... Eu só quero saber pra mim não ir contigo. Eu estava em São Paulo outro dia, aí eu estava em São Paulo, lá no interior de São Paulo, eu estava andando num gramado assim com um cara, era engraçado, porque era um cara de Alagoas, muito amigo nosso, e um cara de São Paulo, muito amigo nosso, já mais velhos e tal. Aí o de São Paulo falou assim, isso foi fato, tá, que eu estou contando de maneira inédita, falou assim, para nós dois andando, caminhando assim, num gramado, falou assim, lá na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, se acha dona do Brasil, conheço a Fiesp, já dei palestra lá, estou falando que está na hora de São Paulo ter uma autonomia maior com relação à federação. Aí o de Alagoas falou assim, você está falando, eles não se conheciam, só me conheciam, são 2 amigos do meu pai. Aí ele perguntou, você está querendo dizer o que com isso? Tinha acabado de se conhecer, e ficou bravo, de Alagoas. Você está falando em separatismo? Aí falou, não é separatismo, mas uma certa autonomia. Aí o de Alagoas falou assim, se vocês vierem com essa conversa de novo, como vocês tiveram em 1932, antes de Getúlio chegar ao poder, e unir o país, né, porque antes de Getúlio chegar ao poder, tinha um poder muito concentrado em São Paulo e Minas, nós vamos voltar com a peixeira de novo lá de cima para manter o país unido. Respondeu assim para esse cara aqui. Os 2 são amigos do meu pai e meus amigos também. Então, foi muito simbólico isso para mim. Isso mostra que tem coisas aí para se ajustar, entendeu? É isso aí, tem um conflito histórico. Né? Sem dúvida. Olha, eu queria só retomar, professor, um tema, até pela dor que a gente sente como amazônidas que somos, e estarmos aqui na ponta vendo o quão nós sofremos pela... E aí eu quero... A pergunta ela é direcionada para uma análise analógica, por analogia com o Estado intervindo. Essa necessidade do Estado intervir, principalmente numa região mais pobre, que é a nossa, que infelizmente é a realidade, apesar de toda a riqueza que temos aqui, mas até cheguei a comentar isso na sua palestra na Pitágoras, a falta de qualificação dos nossos, do povo daqui e a natural migração de muitos qualificados a virem para cá, e o quanto isso não se muda, esse cenário, me parece que... Qualificados virem para cá ou saírem dali? Não, daqui. Pelo contrário, muita gente que poderia estar sendo muito bem aproveitada na nossa região, como inclusive pelo empirismo, né, de estar aqui e conhecer na ponta como tudo funciona, e não, a gente ter muita gente... Pro Sudeste, pro Sul. E são, por exemplo, indústrias, ou então, vamos citar a Vale, por exemplo. A Vale, os grandes cargos da Vale são de pessoas que vêm de fora, que não são daqui, da nossa região, e me parece que a cultura se permanece nessa direção, de não se qualificar em nível mais profundo os que estão aqui. Quando temos, por exemplo, hidrelétricas que são construídas na nossa região, a cidade... Temos até um caso de Altamira, aqui, em que a Belo Monte foi construída, onde a cidade não comportava mais de tanta gente que migrou para os serviços periféricos, os serviços de pedreiro, né, e ficou assim enorme, de muitas pessoas. A criminalidade aumentou absurdamente, a cidade não tinha... Eu me lembro que... Mas isso daí, quando eles apresentam o projeto, eles já tinham que ter calculado todos esses riscos. A gente sabe que é difícil fazer esses cálculos. Não tem. Mas é uma zela da sociedade, né? O crescimento exacerbado traz essas dificuldades. Traz. Nós tivemos um problema seríssimo. Por isso que eu gostei mais de Salvaterras do que de Soures. Desculpe, pessoal de Soures, eu gostei mais de Salvaterras. Menorzinho. Tu veio pra trazer conflito. Né? Todo Tem um lugarzinho que o pessoal tá... Olha, lá é um na frente do outro. Né? Não, que a gente gosta de lá, né? Todo mundo conhece todo mundo. Aí eu estava na sorveteria do seu João, lá em Salvaterras. Falei, gostei daqui, todo mundo conhece todo mundo. Falei, em Soures já tem classe social. Achei interessantíssimo. Falei, como é que é? Lá já tem divisão. Engraçado, né? Eu estava pensando aqui agora sobre a questão ambiental, né? A gente observa que no Brasil existem vários biomas. E esses biomas que vai identificar quanto por cento da área pode ser explorado. E a área da Amazonas é a que você pode menos explorar, o bioma, né, Amazonas? É o que você pode menos explorar. Então, ou seja... Aí eu estava fazendo um momento aqui de reflexão, né? Os estados, Sudeste, que é cerrado,
além de que já tinha áreas abertas, e essas áreas abertas a gente entende que o Estado, absorveu, aceitou aquela área aberta e falou assim com as pessoas que já tinham feito as aberturas nas áreas, já exploravam. Olha, a partir de agora você não pode mais. Era tipo um TAC, um ajuste de conduta que criou um marco que dali em diante não poderia mais fazer. Mas as áreas que já estavam abertas, eles poderiam utilizar. E fazer alguma coisa de composição florestal, adquirir alguma área para depois fazer a composição. Todavia, olha como é que é interessante, né? Todavia, essas áreas já são exploradas. Então, ou seja, eles têm um benefício da agricultura em áreas abertas que aqui a gente nunca vai ter. Sim. Porque quando você for tentar fazer a exploração, você não consegue ter a mesma condição de abertura e muito menos aquela questão da absorção, do aceite, daquele marco temporal que a partir daquele Eu momento... concordo com você, é algo frustrante. Mas eu tenho a impressão que no futuro... Mas aí o futuro, você vai falar para mim, não, minha mãe, mas no futuro não, no futuro eu não vou estar mais aqui, vai demorar. Mas no futuro, isso que você está achando que é frustrante hoje, vai ser um benefício para o país. Pelo menos para a região, né? É o que eu imagino que vai ser. Agora, você tem razão, mano, mas você tem que reclamar isso agora. Tem que ter uma compensação agora. Agora, como fazer isso eu também não sei. Imagina se o governo federal, imagina se o Brasil hoje tivesse muito dinheiro em caixa e falasse assim, faz inventário de árvore na Amazônia. Fez, tá. Ano que vem, vamos ver quantas árvores vai ter. Não se fosse possível fazer. É possível fazer por micro-regiões. Vamos pagar tanto por isso. E aí pegar isso, fazer um grande fundo de recursos financeiros e distribuir para fazer projetos na Amazônia. Professor, nós tivemos... Agora é difícil fazer isso, né? Olha, nós tivemos um período aqui em que existiam cidades que viviam da exploração da floresta e tudo, de manejamento ambiental, e que se parou, simplesmente, sem dar essa contrapartida. Cidades inteiras aqui, principalmente Breves, Tailândia, cidades que viviam dessa exploração. Já teve tom dele. Nós tivemos um problema seríssimo, social, um problema das pessoas... ficarem na miséria, porque não tinham mais a produção, a cadeia produtiva toda caiu. E aí a necessidade dessa compensação, ou pelo menos um projeto, né? Nessa direção. Deve ter gente pensando nisso, muita gente pensando. Agora tem que tomar cuidado também para isso a gente não perder a soberania de administração da floresta, porque a floresta amazônica pertence ao Brasil. Ponto final. Não venham dizer assim, não, nós vamos dar sim muitos recursos, países, né? Vamos dar recursos, mas vamos fazer aquela região uma região de soberania adjetivada, como a gente chama. Não vem que não tem. Aí não. Aí tem que ter uma posição soberanista. Aí não vem que não tem. Porque tem muito projeto assim. Não, a Amazônia, a gente vai cuidar, vai ajudar vocês a cuidarem. Pode deixar, a gente vai remunerar. Pode deixar que a gente remunera. Não. Aí não, porque precisa ver o que tem como contrapartida. Aí é grave. Porque aí é para futuras gerações. Pertence ao território brasileiro, né? Falando da Amazônia brasileira, né? Professor, o senhor falou uma coisa muito fundamental, que o doutor Paulo falou, o doutor Rafael falou, e foi debatido bastante. Rafael Lauria. Rafael. Sobre o agronegócio, né? Agricultura dos pequenos produtores, que seria a agricultura familiar, muito importante, né? Que é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. E a gente, não existe, como o senhor falou, falam muito do agropop, agrotech, dão só aquele grau de grandes latifundiários e esquecem do agronegócio sustentável, né? Mais ou menos. Eu acho que tanto o fazendeiro grande como o fazendeiro pequeno, os dois preservam. Você hoje tem um plantador de soja de 300 mil hectares, ele está preservando, está plantando, que eu conheço. E como você tem alguém que tem 10 hectares que está produzindo abacate, está preservando também. Nessa propaganda que eu falei, que é da Globo, né? Eles estão começando a falar até da pequena propriedade lá também. Sim. Porque eles perceberam que o produtor de fruta, de castanha, que às vezes não precisa ser grande, pode ser pequeno, de açaí. Aí falando da Amazônia, né? Produtor de mel, que geralmente é pequeno produtor. Eu acho que a pequena propriedade também é bem vista nessa área. Ela preserva muito. Mas o grande empresário do setor do agronegócio tem que preservar. Lá em São Paulo a gente está percebendo um aumento no plantio da Mata Atlântica, nas fazendas, né? Muito grande. Houve um aumento quase de 100% na Mata Atlântica, porque foi muito destruída na história do país. Então eu acho que a gente está conseguindo sim, mas a pequena propriedade, você falou bem, ela tem um papel importante,
Porque você tem milhares de pequenos proprietários, em comparação aos grandes proprietários, que é menor número, e eles estão muito espalhados, e são eles que podem fazer um controle mais específico de manutenção do meio ambiente, seja com fauna, seja com flora, né? E também tem um fator que é muito interessante nessa questão do pequeno proprietário, na questão rural, é que ele também é o fiscalizador. Sim. Normalmente o melhor fiscalizador são os pequenos proprietários. Concordo. Desmatamento, queimadas. Até porque eles têm um olhar sobre a produção diferente, né? Eles não estão preocupados com grande receita. Geralmente é para a manutenção da família. E eles estão cada vez mais com o olhar, e as pequenas gerações, que aquela florestinha ali, aquela matinha, tem que ser mantida para manter a aguinha, a bica da água que tem ali, né? A mina que tem ali, a nascente, e isso é fundamental para aquele sítio, né? E para aquele ecossistema específico, né? Então, isso eu acho que é muito bacana. E a gente pensar, isso não tem na Europa, né? Porque você vai em alguns estados europeus, o frio é tão grande que você não tem essa riqueza de possibilidades do clima, do solo, não tem. E é por isso que os europeus estão vendo que não vão dar conta. E aí, por isso que tem tantas críticas sutilizando o discurso do meio ambiente. Professor, que aula, hein? Que foi coisa bacana, boa, hein? Você, conversa. Como sempre, muito generoso com todos nós. Boa troca de informações. Quero lhe agradecer mais uma vez estarmos aqui. Acho que eu que agradeço. Isso é um presente para quem nós estamos aí num momento muito especial da nossa história. Isso. E a gente precisa ter toda hora esse pensamento crítico de discussão e de visão. Crítico, isso aí. Exatamente, de visão de onde a gente pode chegar. Se a gente não tiver muito cuidado. E dos limites, né, de como fazer. Professor, eu gostaria de agradecer no nome do podcast por estar disponibilizando seu tempo, seu notório conhecimento sobre os temas de ciência política. Com certeza você trouxe uma nova visão, uma nova maneira de pensar e ver várias situações, e que eu acredito que isso vai agregar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo. Agradeço muito, doutor Paulo. Estarei aí em setembro de novo. E estaremos gravando novamente, pessoal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, já encaminhe que em setembro iremos estar gravando com o nosso querido professor. Muito obrigado.